O filme começa com 7 amigos da faculdade bebendo em volta de uma fogueira em frente a uma mansão antiga. O grupo é composto por Hayley, Grant, Paxton, Paige, Elise, Madeline e Lucas. Acontece que é aniversário de Elise, então eles alugaram a mansão para comemorar e se divertir. Durante uma brincadeira, o grupo provoca Hayley e Grant, dizendo que eles serão os primeiros a se casar, já que namoram há anos. Isso cria uma situação muito constrangedora para os dois, e Grant se retira para a mansão. Hayley então conta aos amigos que eles terminaram recentemente. Ao ouvirem isso, suas amigas, chocadas, a aconselham a se reconciliar, pois parecem ser o par perfeito. Mas Hayley acredita que o relacionamento deles estava seguindo rumos diferentes. Logo depois, o resto do grupo entra na mansão em busca de mais cerveja, mas logo descobrem que o estoque acabou. Como a mansão fica em um local remoto e já é tarde demais, eles percebem que não receberão nenhuma entrega, mas supõem que possa haver alguma bebida alcoólica escondida na velha mansão e começam a investigar. Embora a busca não dê em nada, eles encontram uma porta trancada com uma placa "Entrada proibida". Embriagados e em festa, decidem ignorar o sinal e invadir a câmara secreta. A porta os leva a um porão escuro, onde descobrem inúmeras antiguidades estranhas. Suspeitam que quem morava na casa era um astrólogo e colecionador de relíquias de culto. Momentos depois, Paxton encontra uma caixa antiga, dentro da qual descobre algumas cartas de tarô. Hayley nunca tinha visto cartas de tarô tão assustadoras e percebe que são pintadas à mão. Como ela tem algum conhecimento de tarô e astrologia, suas amigas a incentivam a fazer uma leitura para elas. Hayley hesita em usar o baralho de tarô de uma desconhecida, mas Elise insiste, alegando ser seu desejo de aniversário. Em seguida, elas acendem velas pela casa e se reúnem para a leitura de tarô. Pouco antes de começarem, uma forte rajada de vento sopra, deixando Hayley muito nervosa. Ela diz às amigas que não deveriam fazer isso, pois é uma regra não escrita usar o baralho de outra pessoa, mas Elise insiste até finalmente concordar em fazer a leitura. Momentos depois, Hayley começa a leitura com Elise, explicando que 12 cartas de tarô formam um círculo para representar cada signo do zodíaco, com uma importante 13ª carta no centro, indicando o tema geral da leitura. Hayley diz a Elise que, como libriana, ela é naturalmente curiosa e busca entender as coisas. Elise recebe a carta da alta sacerdotisa, que indica que ela está subindo na carreira, mas Hayley a adverte para não se precipitar, pois pode tropeçar e sofrer um golpe sério. Depois disso, é a vez de Madeline, que recebe a carta do enforcado, que representa a rendição final. Hayley a informa que, como pisciana, ela tende a fugir do perigo. Ela aconselha Madeline a não fugir dos problemas e também alerta que a tecnologia pode falhar sem motivo aparente. Don't panic. It'll soon be water under the bridge. Enquanto isso, Paxton vai ao banheiro no escuro, onde percebe uma porta abrindo e fechando por causa do vento. De repente, ele vê uma figura na sacada, mas logo percebe que é apenas um monte de lixo. Ao mesmo tempo, Hayley faz a leitura de Paige, onde tira a carta do mago. Como virginiana, Paige pode achar este mês difícil, pois pode se sentir dividida entre 2 direções. Hayley também alerta que os truques do mago são enganosos e podem impedi-la de enxergar com clareza. Depois, chega a vez de Paxton fazer a leitura e ele recebe a carta do louco. Hayley explica que, como taurino, ele é conhecido como um amigo confiável, embora possa ser um pouco teimoso e tomar decisões precipitadas. A carta do louco, o palhaço assustador, o adverte para não agir por impulso e para não se surpreender se ele se sentir preso ou encurralado. Quando chega a vez de Luca, Hayley o informa que, como capricorniano, ele é um transgressor das regras. Ele recebe a carta do eremita e Hayley revela que sua situação financeira vai mudar. Mesmo assim, ela o adverte para ter cautela, pois o eremita representa mais decisões e a luz do eremita pode levá-lo pelo caminho errado. Depois disso, Hayley tenta fazer a leitura de Grant, cujo signo é leão. Ela então tira a carta do diabo, afirmando que ela representa seu lado mais sombrio. Isso indica que ele está em um caminho obscuro e precisará confrontar seus demônios e fazer um sacrifício, ou perderá alguém importante em sua vida. No entanto, Grant acredita que ela está inventando tudo e sai furioso da sala. Finalmente, Hayley lê seu próprio horóscopo e tira a carta da morte. Ela afirma que toda vez que faz uma leitura para si mesma, recebe a mesma carta, que diz que o amor será a causa de sua morte. A cena, então, corta para a meia-noite, quando vemos a caixa de cartas de tarô começar a brilhar e algum tipo de cena ritualística aparecer na tela. Na manhã seguinte, o grupo sai da mansão e retorna ao campus.
Mais tarde, Lucas para em um posto de gasolina e fica radiante ao ganhar $700 em uma raspadinha, o que deixa o grupo extremamente feliz. Naquela noite, Elise e Hayley são deixadas em casa. As duas melhores amigas se abraçam antes de se despedirem. Elise volta para o dormitório e toma um banho. Mas ao sair do banheiro, ela se surpreende ao ver uma escada que leva ao sótão. Elise não dá muita importância, simplesmente levanta a escada, fecha a porta do sótão e volta para o seu quarto. Em seguida, recebe uma ligação de Paige e as duas começam a conversar. Mas é nesse momento que Elise começa a ouvir ruídos estranhos. Ela desliga o telefone e, mais uma vez, repara na escada que leva ao sótão, enquanto vemos uma figura escura atrás dela. Elise acha que os amigos estão a pregar-lhe uma peça e chama por eles, mas ninguém responde. Depois disso, ela sobe a escada e vai até ao sótão, mas não encontra ninguém lá. Assustada, Elise olha para o sótão e de repente o vê repleto de velas acesas e cruzes invertidas. Ela também percebe a carta da alta sacerdotisa, bem no momento em que a alta sacerdotisa aparece diante dela, fazendo-a cair no chão. Ela então recebe uma ligação de Paige e tenta pegar o celular dela, mas infelizmente a alta sacerdotisa a atinge repetidamente com a escada até eliminá-la. No dia seguinte, o grupo fica devastado com a morte inesperada da amiga, que acabara de comemorar seu aniversário. Paige está muito abalada e traumatizada, pois foi a última pessoa a falar com Elise, então Hayley se oferece para ficar com ela. Mais tarde naquela noite, Paige acorda de um pesadelo, afirmando que continua vendo o rosto de Elise como se ela ainda estivesse viva. Ao ouvir isso, Hayley começa a se abrir, revelando que morava apenas com a mãe. Um dia, sua mãe adoeceu repentinamente e Hayley sofreu muito ao vê-la tentar um tratamento após o outro, mas nada funcionava. Foi então que ela começou a estudar tarô e fez muitas leituras para a mãe, mas todas previram sua morte. Foi nesse momento que Hayley percebeu que não podia impedir o falecimento da mãe, e por isso, acredita que alguns eventos são predestinados e imutáveis. Em outra cena, Lucas está caminhando sozinho por uma estação de metrô quando as luzes começam a piscar. Ele então se depara com a figura do eremita, que começa a persegui-lo. Aterrorizado, Lucas corre para salvar sua vida e, acidentalmente, entra em uma área restrita. Lá, ele vê um jornal com sua foto e a manchete "Você morre hoje". De repente, a figura assustadora aparece. Então Lucas, ansioso, se esconde em um trem abandonado. Lá dentro, o eremita o assusta várias vezes, até que isso acontece. No dia seguinte, seus amigos ficam sabendo da tragédia pela polícia e ficam ainda mais abalados. É nesse momento que Hayley percebe que o destino de seus dois amigos coincide com as previsões da leitura de tarô. Tudo começa quando Lucas ganha um bilhete de raspadinha, o incidente com a escada envolvendo Elise e Lucas, acidentalmente invadindo uma área restrita. Ela suspeita que tenha algo a ver com o baralho, e eles começam a procurar por incidentes semelhantes na internet. Depois de algumas buscas, eles se deparam repetidamente com o nome Alma Astrum. Descobrem que ela é especialista em astrologia e já viu situações semelhantes antes. O grupo tenta contatá-la, mas ela está indisponível, então decidem ir diretamente à sua casa. Após 3 horas de viagem, finalmente chegam ao destino. A casa de Alma fica no meio do nada, e quando o grupo bate à porta, ela se recusa a falar com eles. No entanto, quando Hayley menciona que 2 de suas amigas já morreram por causa das cartas de tarô, Alma finalmente concorda em conversar. Lá dentro, Hayley descreve em detalhes o que aconteceu e como suas amigas morreram. Ela também descreve o convés, mas Alma parece já saber sobre ele. Alma então relata uma série de incidentes semelhantes. Em 1951, 6 pessoas morreram na cidade do México, em circunstâncias misteriosas, em menos de 48 horas. Uma ligação entre as vítimas era o fato de todas terem tido seus horóscopos lidos em um casamento. Em 1969, um caso semelhante ocorreu em Woodstock, onde 8 pessoas morreram em 3 dias, todas elas tendo tido seus horóscopos lidos. O incidente seguinte aconteceu em Londres, em 1988, quando um grupo de amigos fez uma viagem de fim de semana e teve seus horóscopos lidos. Apenas uma delas saiu viva, e descobriu-se que Alma foi a única sobrevivente, pois fez a leitura de todos, exceto a sua própria. Desde então, ela tenta localizar e destruir o baralho. Além disso, segundo a pesquisa de Alma, o baralho pertenceu a uma astróloga húngara em 1798.
Ela trabalhava para um conde que praticava o ocultismo e acreditava em todas as suas previsões de tarô. O conde e sua esposa esperavam o primeiro filho, mas a astróloga previu que nem a mãe nem o bebê sobreviveriam ao parto. Isso irritou o conde, que exigiu que ela repetisse a leitura, mas o resultado foi sempre o mesmo. Como consequência, o conde enfurecido baniu tanto a astróloga quanto sua filha. Mas a previsão acabou se confirmando e sua esposa e filha morreram durante o parto. Isso enfureceu ainda mais o conde, que acusou a astróloga de bruxaria e ordenou que seus homens a encontrassem. Ele então assassinou a filha da astróloga, deixando-a devastada. Em retaliação, a astróloga realizou um ritual de sangue. Ela se sacrificou e ligou seu espírito às cartas, resultando na maldição de morte. Como resultado, o conde e seus associados foram assassinados, e a astróloga vingou-se. Infelizmente, matar o conde e seus associados não foi suficiente para a astróloga. Sua alma permaneceu presa ao baralho, e qualquer um que fizesse uma leitura dele enfrentaria o mesmo destino terrível do conde. A alma, então, revela que a única maneira de acabar com a maldição é destruir o baralho. Ao ouvir isso, o grupo decide retornar à mansão e concluir a tarefa. Nesse momento, Madeleine reproduz o vídeo que gravou de Hayley falando sobre sua leitura, que era sobre o enforcado. Mas então, depois de dirigirem por um tempo, chegam a uma ponte onde o carro repentinamente para de funcionar. Uma névoa aparece de repente na janela, e Madeleine vê a imagem do enforcado. Percebendo que será a próxima, ela entra em pânico e foge, apesar das tentativas de sua amiga de impedi-la. Logo percebem a chegada do enforcado com uma corda. Hayley tenta avisá-la, mas infelizmente uma corda é repentinamente colocada no pescoço de Madeleine. O enforcado a arrasta para cima e a assassina. Ao presenciarem a morte da amiga, o grupo fica horrorizado e decide voltar à mansão para destruir o baralho. No entanto, Paxton fica apavorado com essas entidades e acredita estar seguro em seu quarto. Hayley implora para que ele fique, insistindo que precisam ficar juntos, mas o teimoso Paxton toma uma decisão precipitada e vai embora. Mais tarde, vemos Paxton caminhando sozinho para casa quando ouve alguém rindo, mas ao se virar, ele não vê ninguém. Aterrorizado, Paxton tenta correr, mas logo percebe um palhaço assustador olhando para ele. Ele então corre para seu apartamento, enquanto o palhaço o persegue, rindo maniacamente. Paxton logo entra no elevador, esperando que a entidade tenha ido embora. Mas é nesse momento que ele se lembra da sua leitura de tarô sobre estar encurralado. De repente, quando a porta se abre, os três amigos finalmente chegam à mansão e tentam destruir as cartas de tarô na caixa. Mas, para seu espanto, percebem que nem mesmo o fogo consegue queimá-las. Isso os deixa sem outra escolha, a não ser chamar Alma para ajudá-los. Momentos depois, ela chega. Hayley então lhe conta como viram o carrasco que assassinou Madeleine. Alma explica que, como a astróloga ligou seu espírito ao baralho, ela incorpora as cartas e lhes dá vida. Em seguida, Alma elabora um plano para separar o espírito da astróloga das cartas. Ela inicia um ritual e, logo, o espírito da astróloga aparece bem atrás delas, junto à lareira. Contudo, o espírito da astróloga decide se divertir por conta própria, lendo a carta de Alma, que revela o 6 de espadas. Momentos depois, ela puxa a Alma para a escuridão, e os três amigos começam a fugir, mas logo encontram o corpo sem vida de Alma com 6 espadas cravadas em suas costas. Eles continuam em frente, mas Paige logo se separa de Grant e Hayley. Pouco depois, ela ouve a voz de Hayley no porão, pedindo ajuda. Ela entra, mas a porta se fecha rapidamente atrás dela. Enquanto isso, Hayley e Grant correm para um cômodo e barricam a porta com móveis enquanto o espírito bate na porta. De volta ao porão, Paige continua ouvindo a voz de Hayley, que logo se torna demoníaca. A lâmpada explode repentinamente em seu rosto, ferindo sua visão. Nesse instante, o mágico aparece diante dela e realiza alguns truques. Ele também acorrenta seus pés diante de uma plateia fantasmagórica. Aterrorizada, Paige rasteja para se esconder em uma caixa, mas logo percebe que está presa e não consegue escapar enquanto o mágico arrasta a caixa em frente à plateia. Momentos depois, o mágico traz uma serra enorme e começa a golpear a caixa repetidamente. A garota em pânico tenta ao máximo se esquivar, mas, infelizmente, acaba sendo cortada ao meio junto com a caixa, que então é puxada em 2 direções. Hayley e Grant ouvem os gritos dela vindos do quarto trancado, mas não podem fazer nada para ajudá-la. Nesse momento de tensão, Hayley percebe que se as cartas amaldiçoam quem faz uma leitura, ela pode reverter a situação para o astrólogo fazendo a sua própria leitura.
Mas então, enquanto discutem isso, Grant é repentinamente puxado para fora da janela pelo diabo. Aterrorizada, Hayley tenta fugir, mas a morte, da sua carta de tarô, aparece e começa a persegui-la. A pobre garota corre pela mansão, mas a morte acaba por alcançá-la. Porém, quando está prestes a ser morta, Grant surge e atinge a entidade com uma vara. Ele então pede a Hayley que termine a leitura enquanto ele lida com as entidades. Em seguida, Hayley organiza as cartas e percebe que estão todas invertidas, o que implica que o astrólogo está sentindo muita dor. Enquanto isso, vemos Grant sendo puxado pela entidade. Hayley então começa a leitura, o que leva o espírito da astróloga a tentar impedi-la. Nossa corajosa heroína tenta conversar com ela, dizendo que entende o que é ter alguém tirado de si. Ficar presa ao passado não mudará o futuro. Infelizmente, o espírito enfurecido não dá trégua e agarra Hayley pelo pescoço para acabar com ela. Mas nesse instante, Hayley revela sua carta, que também é a da morte, o que significa que seu fim chegou. Segundos depois, uma rajada negra varre a sala e o espírito começa a gritar, antes de ser puxado para as chamas. Em seguida, vemos Hayley reunida com sua filha na vida após a morte. Como resultado, as cartas de tarô finalmente podem ser destruídas, quebrando a maldição. Depois disso, Hayley e Grant caminham pela rua principal. Logo percebem um carro se aproximando e suspeitam que o horror ainda não acabou. No entanto, descobrem que é Paxton, que conseguiu sobreviver ao incidente. Os três ficam muito felizes em se reencontrar, entram no carro e voltam para a cidade. No caminho, Paxton explica que conseguiu sobreviver porque seu colega de quarto abriu a porta do elevador bem na hora, fazendo o bobo desaparecer. Você assistiu ao resumo do filme O Tarô da Morte, lançado em 2024. Obrigada por assistir e um beijo da narradora.